Brasília é o fruto da cultura do Rio de Janeiro. Só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar o poder público porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano e colocar o saber humano ao serviço de diagnóstico das causas do atraso do Brasil. A existência de uma universidade já é planejada por Lúcio Costa, que pretendia criar uma capital que fosse além de política, uma referência também artística e intelectual. Mais tarde, Anísio Teixeira é chamado para pensar um projeto de universidade. Os políticos da época eram contra esse projeto, pois seria muito próximo ao poder. Porém, já na inauguração de Brasília, Juscelino Kubitschek anuncia uma comissão para planejar sua construção e a destinação de verbas para isso, além de doar um conjunto de 12 superquadras e 1/5 das ações da Companhia Siderúrgica Nacional ao projeto. A criação da parte estrutural ficou a cargo da nova CAP e a parte docente a Darcy Ribeiro, que chamou diversos especialistas de cada área para que definissem as necessidades de seus cursos e a criação das faculdades e currículos. Porém, a construção só foi autorizada em janeiro de 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. E em 15 de dezembro do mesmo ano, João Goulart sancionou a Lei nº 3.998, que criou a Fundação Universidade de Brasília. Com isso, Anísio Teixeira passa a ser o primeiro vice-reitor e Darcy Ribeiro o primeiro reitor. Devido à situação política complicada da época e o medo de que adiassem a universidade, 4 meses após a lei que permitia sua criação, a universidade começa a funcionar em salas emprestadas pelo Ministério da Educação e Cultura, entretanto, sem a liberação das verbas prometidas. Não se sabia muito bem o que ia acontecer. O clima de golpe era claro, o clima eles chamam de revolução, mas não é revolução, é exatamente de tomada de poder, e isso se refletia aqui dentro da UNB. Ernestina Guimarães, eu vinha do movimento estudantil de Goiás, onde eu terminei o científico, e imediatamente entrei no movimento estudantil junto com o Ernestina e outros colegas, e essa nossa vivência aqui era uma vivência de enfrentamento. Nós estávamos querendo construir um mundo socialista e querendo construir uma nova sociedade e uma nova universidade. A Universidade de Brasília foi fundada apenas 2 anos antes do início da ditadura civil-militar no Brasil. Em 1964, um golpe militar instaurou o regime no país e trouxe anos difíceis para a UNB. Por estar perto do poder, a instituição foi uma das mais atingidas. Acusados de subversivos e indisciplinados, estudantes e professores universitários foram perseguidos pelo regime. A primeira invasão aconteceu no dia 9 de abril de 1964, apenas 9 dias após o golpe. O então reitor Anísio Teixeira e o vice Almir de Castro foram surpreendidos por tropas do Exército e por policiais vindos de Minas Gerais. No campus, invadiram as salas de aula e revistaram estudantes. Procuravam por armas e material de propaganda subversiva. A biblioteca e os escritórios dos professores ficaram interditados por 2 semanas, sob a justificativa de revistar os materiais ali contidos, o que impossibilitou o acesso a esses acervos e a informação contida neles. Também como resultado dessa invasão, Anísio Teixeira e Almir de Castro foram demitidos e o professor de Medicina Veterinária da USP, Zeferino Vaz, foi nomeado reitor. Além disso, cerca de 40 professores foram presos e humilhados por militares. Um ponto de inflexão dessa universidade, porque essa retirada de professores acabou por desestruturar não a formalidade da estrutura da universidade departamental. Isso manteve-se, mas esse clima,
essa integração de coisas se quebrou com muita força. Quando eu entrei no vestibular, entraram 600 alunos naquele momento, em toda a universidade, né? E os 600 alunos dobraram o número de alunos da universidade. Então, a gente, até para compreender os números, a gente precisa situar o quadro total. A universidade tinha 1.200 alunos e 210 professores pediram demissão coletivamente nesse momento. 223 dos 305 professores da universidade demitiram-se em seguida. Foi uma decisão inacreditavelmente unânime. Relatos de professores da época como Roberto Salmeirão e Jean Cláudio Bernardetti, além de Oscar Niemeyer, dizem que os docentes estavam fartos do clima de instabilidade que havia se instalado na universidade. Apesar de concordarem que não foi uma decisão fácil, era praticamente inevitável que isso acontecesse. Se não fosse por decisão deles, seria por decisão do governo ou da reitoria. Em 18 de outubro, a universidade que acabara de nascer perdia a maior parte dos cérebros selecionados para construir a instituição de vanguarda revolucionária idealizada por Darcy Ribeiro. A invasão mais violenta aconteceu em 1968. Os alunos protestavam contra a morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto, assassinado por policiais militares durante uma manifestação no Rio de Janeiro. Cerca de 3.000 alunos reuniram-se na praça localizada entre a Faculdade de Educação e a quadra de basquete. Foi o estopim para o decreto da prisão de 7 universitários, dentre eles Onestino Guimarães. Agentes das polícias militar, civil, DOPS e do Exército invadiram a UNB e detiveram mais de 500 pessoas na quadra de basquete. 60 delas acabaram presas. Ainda nesse incidente, houve o caso do estudante Valdemar Alves, que foi baleado na cabeça por um policial militar, tendo passado meses em estado grave no hospital e ainda assim sobrevivendo. Além disso, esvaziaram os alojamentos de estudantes, despejando-os na rua. Essa invasão é um exemplo de como um ato organizado por estudantes em defesa de outro estudante, vítima de uma ação criminosa executada por policiais militares, pôde culminar numa outra ação ainda mais violenta. A justificativa para a perseguição era de envolvimento com o comunismo e insubordinação ao regime. Depois desse período conturbado, a UNB passou por um breve clima de reconstrução e calmaria. Em 1971, o professor e pesquisador Amadeu Cury assumiu a reitoria com uma proposta de reestruturação da universidade e consolidação acadêmica e física da UNB. Porém, com a posse do professor, doutor em Física e oficial da Marinha, José Carlos de Almeida Azevedo, em maio de 76, as manifestações recomeçaram. Um ano após a mudança na reitoria, multiplicaram-se os protestos de alunos contra a má qualidade do ensino, a ociosidade nos laboratórios e a falta de professores. A crise ultrapassou os limites do campus quando o Senado criou uma comissão para interferir no conflito. Em 6 de junho de 1977, tropas militares voltaram a invadir a UNB, prenderam estudantes e intimaram professores e funcionários. O estopim da vez foi uma greve que estudantes e professores declararam para dar um fim às agressões que sofriam. Foi uma luta pela dignidade da UNB, para dizer que aqui não aceitaríamos mais esse tratamento, explica Antônio Ramayana, autor do livro UNB 1977, O Início do Fim. As invasões só cessaram com o início da redemocratização política no Brasil. A democracia na universidade é retomada em maio de 1984, com a primeira eleição da comunidade universitária do reitor Cristóvão Buarque. A universidade viu-se diante do desafio de se libertar do conservadorismo e retomar status de instituição de vanguarda. Para isso, a administração definiu projetos e metas que visavam a libertação da capacidade criativa de alunos e professores e a promoção do espírito crítico. A ideia era quebrar a hierarquia entre as áreas de conhecimento e revitalizar o ensino, a pesquisa e a extensão. Mudanças significativas foram feitas na graduação. O semestre letivo foi ampliado e novas salas de aula foram construídas. A universidade criou as matérias de módulo livre e um sistema informatizado para a matrícula. Cristóvão reincorporou simbolicamente os mestres que participaram da demissão coletiva de 1965.
Em 2 anos, o número de professores contratados e inseridos em programas de treinamento e capacitação aumentou em 50%. O acervo da Biblioteca Central também cresceu. Em 3 anos, ele aumentou 10%, superando 500 mil títulos. Isso se deu devido à mudança no orçamento que viabilizou a compra de mais livros, por passarem a ser considerados investimentos e não gastos de custeio. A Fundação Universidade de Brasília usou recursos próprios para incrementar a biblioteca. Com o programa de apoio à pesquisa, a produção científica da UNB cresceu 105% entre 1985 e 1986 e 68% entre 1986 e 1987. Houve também ampliação do número de bolsistas e monitores. Com recursos próprios, verbas repassadas pelo Ministério da Educação, MEC, e por instituições privadas, o número de bolsas aumentou em 800%. Ao analisar o contexto atual, desde a década de 2010, um dos principais desafios enfrentados pelas universidades federais foram os cortes de orçamento, com variadas justificativas. Em 2016, houve uma queda de 45% do orçamento devido à crise enfrentada na época. Depois de um ano de ensino 100% remoto devido à pandemia da Covid-19 em 2021, a queda das verbas foi de quase 4 bilhões, o que fez as instituições restringirem seus projetos de pesquisa e assistência a estudantes carentes. Após a recuperação do teto de gastos, em 2019 ocorre um bloqueio de 30% das verbas das instituições que, nas palavras de Abraham Weintraub, não apresentem desempenho e promovam a balbúrdia. O mais novo obstáculo enfrentado pela UNB foi anunciado no dia 31 de maio de 2022, com um corte de 14,5% no orçamento da universidade. Os cortes comprometem o pagamento de despesas de custeio, além de ameaçar bolsas de estudantes com baixa renda e comprometer a qualidade e estabilidade do ensino na Universidade de Brasília. Eu acho que a UNB já passou por várias fases, né? Teve momentos piores, teve momentos melhores, mas o fato é que ela está aí, ela tem um papel fundamental que não é só para Brasília, né? Eu acho muito interessante ser o centro do país, eu acho que muita coisa gravita em torno da UNB, ou da ideia de UNB. Eu nem estou falando a UNB assim, gravita porque está estudando aqui, não, porque existe a UNB aqui, com a história que ela já tem. Então eu considero, eu acho que é o principal patrimônio, um dos principais patrimônios, é um patrimônio imaterial, né, do país, a UNB, porque Brasília é a capital.